Olá, eu de volta aqui ao combate à pseudociência. Então tive que parar algum tempo por motivos de saúde. Uma coisa que eu recomendo, quando você for discutir e tal, se tiver que discutir, não se rebaixe, né? Seja você mesmo. Eu acho que um dos problemas que eu tive de saúde foi justamente por causa disso. Eu normalmente sou calmo, sou tranquilo. Veja a minha entrevista com a senhora Ivete no vídeo anterior. É daquele jeito que eu sou. Então, me faz muito mal sair do sério, ficar nervoso. Essas pessoas, como não têm argumentos, elas querem provocar sempre. A única coisa que elas fazem, elas são ótimas nisso, provocação. Mais nada, só provocam, não tem argumento nenhum, não tem matemática alguma envolvida. Parece que a densidade invertida agora quer discutir as coisas sem matemática, só na lógica. Eu falo muito pouco da minha vida pessoal, mas acho que nunca cheguei a falar isso. O meu mestrado, uma das áreas foi lógica. Então é um assunto que eu gosto muito. O mestrado envolveu lógica, filosofia, geometria e física. Essas áreas interligadas, que é alguma coisa que eu gosto muito de fazer, é interligar áreas assim. Então, o meu orientador, um dos maiores lógicos, um dos mais importantes lógicos do mundo, só me aceitou como orientando depois que eu fiz um curso no pós-doutorado de teoria de modelos. E no meu mestrado eu usei a teoria de jogos de Hintka, Jaakko Hintka. Então, lógica é um assunto que me interessa e posso discutir tranquilamente com a densidade invertida, né? Se é baseado em lógica, então vamos discutir pela lógica. Mas, como é matemática que deve ser envolvida numa discussão física, científica desse ponto, seria muito interessante que houvesse uma modelagem matemática. Então eu tenho cobrado isso há tempos, além de cobrar respostas aos meus experimentos que nunca foram dadas. Só para avisar, isto aqui não é uma câmara de vácuo. A gente fala assim, mas é uma câmara de baixa pressão. Então diminuir a pressão aqui para reproduzir as condições de pressão na atmosfera a, por exemplo, 5 km de altitude. Muito difícil nessa câmara eu passar disso. Então, se a argumentação é que o vácuo não existe, logo a câmara de vácuo não existe, logo a densidade não existe, isso é um tipo de argumentação infantil que não é levada em conta em uma discussão científica. Eu esperei desde 4 anos atrás que houvesse algo científico para ser discutido, até agora não encontrei coisa alguma. Além de ofensas a grandes cientistas já falecidos, né, que eles fazem muito, e não colocam nada no lugar além dessa coisa rançosa, né? Parece que essas pessoas elas têm algum tipo de satisfação erótica com brigas de boteco. Eu não tenho, não sou assim. Sou, como disse, mais calmo, tranquilo, e esperava um debate científico de certo nível. Não houve qualquer um. Me preparei meses para um debate e como resposta só tive memes mal educados e infantis. É muito difícil você debater com pessoas assim, nesse nível, é muito difícil. O que eu recomendo, seja você mesmo, não vale a pena, não vale a pena. Eu me arrependo muito das vezes em que saí do sério. Estou meditando 2 vezes por dia para ver se fico mais calmo ainda do que eu já estou. Então, para esse vídeo, um novo desafio, digamos assim, a densidade invertida, a ideia, a opinião, não é nenhuma teoria, é uma opinião sobre a densidade atmosférica invertida. Então, conversando com o professor Lang, vi antes uma live que ele estava participando e que ele fala desse desafio que ele fez há mais ou menos 1 ano atrás, em relação à densidade invertida. Achei muito interessante, entrei em contato com ele, comparamos os resultados e vou explicar com detalhes para vocês qual foi esse desafio do professor Lang. Então veja, você tem a equação de Clapeyron, aceita pelos terraplanistas, só faltava não aceitar, porque é usada há centenas de anos com ótimos resultados e tal. PV igual a nRT.
porque agora a densidade está incomodando, então a densidade não existe. É o tipo de argumento que crianças conseguem achar melhores. Então, PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, a constante dos gases e a temperatura. A equação de Clapeyron, na verdade, é uma combinação de leis empíricas de Charles, Gay-Lussac, Avogadro, Boyle, mas também pode-se derivar essa equação, ela pode vir da teoria cinética dos gases, que foi desenvolvida por Maxwell e Boltzmann. Também pode vir ali da teoria cinética dos gases. Então, veja, o que eu vou fazer é N no lugar de número de mols, massa dividido pela massa molar. Então, PV é igual a M sobre M, RT. O V passa dividindo, fica aqui pressão é massa por volume, RT por M maiúsculo. Massa por volume é justamente a densidade. A não ser que tenham mudado isso também, porque estava incomodando. Então, massa por volume é a densidade. Então, isolando a densidade, eu tenho que a densidade será M passa multiplicando, RT passa dividindo. E vou comparar duas densidades, a densidade ao nível do mar e a densidade a 11 km de altitude. Então, ρ1 e ρ2, densidade 1, densidade 2, com seus respectivos P1 e P2 e T2. Não vou alterar o R nem o M, porque é constante, é o próprio nome disso, é constante. Não vou alterar e a massa molar também não, porque a combinação atmosférica é aproximadamente a mesma aí até a linha de Kármán, certo? Mantém-se então a massa molar. A massa molar. E aí vou comparar, quero o ρ2 maior que o ρ1, certo? ρ2 então é o P2M sobre RT2, que eu quero maior que o P1M RT1. Corta M com M, R com R, e eu tenho P2T2, tem que ser maior que P1T1. P2 e T2 relativos então a 11 km de altitude. A 11 km de altitude eu tenho ali aproximadamente 0,24 atmosferas. T2 é o que eu quero descobrir, maior que P1, pressão no nível do mar, 1 atmosfera, dividido por T1, 273 Kelvin, porque estou considerando CNTP, condições normais de pressão e temperatura. Então, multiplicando em cruz, eu tenho que T2 tem que ser menor que 65,52 Kelvin, que corresponde a menos 207,63 graus Celsius. Ou seja, pela equação de Clapeyron, amplamente usada e aceita, o T2 ele teria que ser 207 graus negativos, que é uma temperatura suficiente para liquefazer o nitrogênio e o oxigênio. Ou seja, uma temperatura em que você não teria aviões, mas submarinos a 11 km de altitude. Ou seja, não tem o menor cabimento à densidade invertida. Isso é uma grande bobagem, uma opinião muito mal embasada e nada além de uma opinião. Então, pessoas que são a favor disso, ao invés de ficarem cuspindo marimbondos em chats e lives, poderiam usar esse tempo de uma forma útil, tentando provar de uma maneira matemática, uma modelagem matemática, a sua opinião. Porque não fazem isso porque a gente testa e dá errado, é claro. Mas, se quiser falar sobre lógica também, vai ser ótimo, vai ser fantástico. Então, está aí mais esse desafio, a densidade atmosférica invertida. Volto com novos experimentos sobre o assunto em breve.
Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado e até a próxima.